Esse começo de ano agora, começando hoje, nos próximos 3 domingos, o tema mais amplo que eu gostaria de compartilhar com vocês se chama, eu dei o nome de Em Seu Nome. Em Seu Nome. Porque tudo que nós fazemos como igreja, e tudo que nós fazemos individualmente, sendo cristãos, levando o nome de Cristo, a verdade é que as pessoas, elas vão interpretar o que nós somos e o que nós fazemos a partir dessa premissa, dessa ideia. E nós estamos vivendo no nome de Cristo. Certo? Vocês concordam com isso? Querendo ou não, se a pessoa sabe que você é uma pessoa cristã, se você vai a uma comunidade de fé, dependendo do que você faz, você está realizando obras boas ou ruins em nome dele. Aqueles que estão fora da igreja vão sempre olhar para você e ver você como um cristão. E a maneira como você procede, a maneira como você conversa, a maneira como você age, as coisas que você escolhe, estão e devem refletir aquele a quem você diz que você serve. Amém? Tudo bem? Então isso precisa direcionar a nossa vida e o nosso coração. Será que eu tenho consciência no meu dia a dia de que eu estou fazendo as coisas em seu nome? Porque é muito fácil a gente citar versículos, a gente postar coisas sobre a igreja, sobre Deus. Mas o mais importante é que a gente de fato viva como alguém que entende que a todo momento eu estou realizando algo em seu nome. Porque no dia a dia isso talvez não apareça tanto, mas toda vez que algo ruim acontece a partir da vida de alguém que se diz cristão, toda a igreja é manchada. Esse começo de ano ele começou um pouco triste para muitas pessoas. Muitas pessoas admiram um escritor cristão chamado Philip Yancey. Eu li quase todos os livros dele. Deu certo, filha? Viu só, gente? Ah, né, cara? O único problema com ela resolver isso é que eu me sinto velho. Mas tudo bem, né, gente? Assim é a vida. Agora eu só preciso achar onde eu tô. Mas ela já resolveu. Será que baixou tudo, filha? Só um pouquinho, gente. Mais um pouquinho. Aqui, eu estou tentando achar isso aqui. Olha que sorte de vocês. Vou poder seguir. Até agora eu estava certo no que eu queria falar. Mas foi só o comecinho. Então, gente, onde que eu estava mesmo? Isso, Philip Yancey. Philip Yancey, ele é um autor com mais de 30 anos aí de escritos. Recomendo 100% dos livros dele. São livros excelentes, mas recentemente ele veio a público dizer que estava se afastando de todos os trabalhos dele, porque ele estava reportando um caso de adultério de 8 anos que ele teve. Ele já está com 70 anos, acho. Então, é uma coisa que mancha a igreja indiretamente, porque eu já ouvi pessoas que não são de igreja vindo falar para mim, tá vendo como são os crentes? Eles têm uma vida dupla. Eles falam uma coisa para todo mundo, eles julgam todo mundo que não anda como eles, mas eles não têm uma vida. E é claro que eu falei para a pessoa, cara, você não pode jogar o bebê fora junto com a água suja da banheira, né? Esse é uma pessoa em milhões de pessoas que estão dia a dia vivendo para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o chamado de Deus, e vivendo de verdade uma vida em seu nome. Então, se nessa manhã você puder guardar alguma coisa do que nós vamos conversar aqui, eu queria que você guardasse essa ideia. A minha vida precisa ser vivida com esse entendimento. Eu ando, eu me movo, eu respiro, eu comunico, eu ajo, eu decido, eu planejo, sabendo que as minhas atitudes são feitas e eu levo o nome de Cristo. Tudo que eu faço em seu nome. É assim que as pessoas vão me ver. E é bom que seja assim. Mas é importante que a gente tenha clareza disso também. No capítulo 1 de João, a gente encontra um texto que nos ajuda a pensar sobre isso. Vamos ler juntos, capítulo 1, versículo 11, diz assim:
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa é a definição da sua vida em Cristo. Amém? Quando eu digo que nós vivemos e fazemos o que fazemos em seu nome, é porque uma vez que nós cremos, nos foi dada a condição de sermos de fato chamados filhos de Deus. É muito tranquilo você ficar de frente ao espelho e falar assim: Deus, obrigado, porque o Senhor me fez teu filho, porque o Senhor me fez tua filha. É muito importante que isso esteja lá na raiz do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus nessa vida, para andar em seu nome, precisa refletir de fato essa realidade, essa verdade de que nós somos filhos e filhas de Deus. E nós recebemos dele, como nós lemos em Efésios, toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não é em nós mesmos, é em Cristo. E tudo que nós temos está em Cristo. O evangélico, o cristão que não entende ou não percebeu e não está em Cristo, ele está talvez numa religião, ou numa igreja, ou numa denominação, mas ele não está ainda vivendo a vida que ele foi chamado para viver. A vida cristã é a vida em Cristo. E é nele que nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais, porque ele, de certa forma, é o resumo de tudo isso. É em Cristo. A todos quantos o receberam, contudo, a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É uma promessa e é uma realidade. E cada um de nós precisa ter essa segurança interior e dizer: Senhor, obrigado. E aí aquele dia que você não está se sentindo muito filho de Deus, muito filha de Deus, talvez porque você pisou na bola em alguma coisa, ou por um sentimento, você não está satisfeito, aonde é que você se agarra? Não é no seu sentimento, mas é na verdade de Deus. Senhor, eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor veio para me resgatar. Então, Senhor, obrigado porque eu sou filho. Obrigado porque eu sou filha. E eu rejeito, Senhor, qualquer pensamento e qualquer sentimento contrário a essa verdade. É assim que a gente se posiciona na vida, a partir da palavra de Deus, a partir da palavra de Cristo. Não a nossa palavra, não a palavra de um pastor, ou a palavra de um líder, ou a palavra de uma pessoa. Sempre a partir daquilo que Cristo estabeleceu. Essa é a nossa fonte, essa é a nossa referência. Irmãos, no início do ano é muito normal a gente então fazer várias promessas. Não promessas, né? A gente faz planos mesmo. A gente começa a fazer resoluções, metas. Mas quando nós dizemos em seu nome, eu quero refletir de uma forma diferente nesse primeiro domingo do ano. Uma lógica talvez invertida. Antes de sermos enviados para fazer algo, nós precisamos começar por essa base aqui, de sermos filhos de Deus, de entender que nós precisamos ser convocados e somos convocados para a comunhão, para a unidade. Nós somos chamados a ser antes de fazer. Se nós queremos ser uma comunidade, uma igreja que expressa vida, expressa a compaixão de Cristo, o poder, a autoridade de Cristo, a salvação de Cristo, isso entra já no fazer, mas não há como fazer antes de ser. Nós precisamos descobrir mais profundamente, queremos entender melhor que o importante é que nós sejamos. E ao ser, nós nos movemos para o fazer. Nós não queremos ser uma comunidade só de programas ou de atividades. E até fazer muitas coisas bacanas. Nós queremos ser aqueles que chegam diante do Senhor um dia e o Senhor fala: vem, meu servo querido e fiel, entra para a realidade do seu Senhor plena e maravilhosa. Porque o Senhor diz que muitas pessoas vão chegar lá e dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo em seu nome. E Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Olha que coisa complexa.
Não seria triste trabalhar a vida inteira para o Senhor e depois chegar lá e Ele dizer, eu não te conheço? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a base para a vida cristã genuína é um relacionamento com Ele. É ser filho. Não é ser membro. Está me entendendo? Não é ser membro de um lugar em primeiro lugar. É ser filho de verdade. Ser filho e filha de Deus. Receber o Senhor. E depois se mover, porque Jesus também deu a nós, né, uma direção, um comando para fazermos algo pelo reino. O reino de Deus não é um lugar de paralisia. Não é um lugar de sentar na cadeira e ficar balançando, curtindo aquele sentimento bom de pertencimento a Cristo. Não. Jesus disse, vocês são meus pés, minhas mãos. Vocês são o meu corpo. Eu capacito a vocês e dou a vocês autoridade para que vocês expressem em meu nome aquilo que eu, como cabeça, estou pensando e quero fazer. Por isso a gente fala aqui tanto sobre João 5,19, né? Que Jesus já dizia isso. Eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu não falo o que eu quero falar. Jesus dizia isso. Eu falo aquilo que eu vejo o Pai falando. Porque Jesus fez em nome do Pai. E nós fazemos agora em nome de Jesus, no nome dele. Ser antes de fazer. Eugene Peterson, um autor muito conhecido também, ele falava muito sobre o perigo do ativismo religioso, que é usar a ideia de que a vida cristã não é um esforço para chegar a Deus, mas ela é uma resposta ao que Deus já fez. Obrigado, Pedro. Pedro trouxe a música aí, né? Ele não leu a minha mensagem, mas ele escolheu lá que eu possa responder ao seu favor. A vida cristã é uma resposta ao ser. Eu não faço coisa para Deus gostar de mim. Eu não quero ganhar nota com Jesus. Ele tem prazer em nos ver envolvidos com a sua obra, mas isso quando ela acontece a partir de ser, de um relacionamento que está acontecendo com Jesus, com Ele. Ele deseja relacionamento. Nós somos aqueles que vivem em seu nome. Eu me lembro do livro que eu escrevi uns anos atrás, senão nós, senão agora quando, né? Não, senão nós quem, senão agora quando. E é um livro que fala basicamente, eu lembrei dele essa semana, que eu gravei lá o podcast com o Luke, e ele me perguntou do livro. E é um livro basicamente para nos lembrar disso. Se não nós, quem fará as obras do Senhor? Se somos nós que o amamos, que dizemos que o amamos. Se somos nós que nos dizemos filhos de Deus, se nós não fizermos, quem vai fazer? Espero que não as pedras, como diz o texto, né? Olha que tristeza, se Deus tiver que usar, Deus usa. Se Ele precisar usar, Ele usa. Até as pedras vão clamar. Mas Ele quer que nós, num relacionamento com Ele, em Cristo, capacitados por eles, por uma vida verdadeira, nós sejamos aqueles que vão e fazem a obra. Mas hoje nós falamos sobre ser. Eu quero que você grave 3 palavrinhas, que talvez alguns de vocês vão se lembrar, que eu passei isso um tempo atrás, no fim do ano talvez. Sabe aquelas frases para você decorar? Hoje para você é essa. Saiba, creia, receba. Repete comigo. Saiba, creia, receba. Eu preciso saber, eu preciso crer, eu preciso receber. É um processo, tá bom? É um processo na nossa vida. Nós precisamos saber, não basta apenas saber, eu preciso crer. E quando eu creio, um sinal de que eu estou crendo de verdade é receber. Tem muita gente que sabe muito sobre a Bíblia, até crê em Deus, mas tem dificuldade de receber as promessas de Deus. E portanto ela tem dificuldade de ser. Faz sentido isso? Vocês entendem isso? Eu digo que creio, o crer acaba sendo uma ponte entre o saber e o receber. Eu sei que aquele que recebeu a Cristo, que creram no seu nome, se tornam filhos de Deus. Mas será que a fé que eu estou exercendo na palavra de Deus, naquilo que Ele disse, chega ao meu coração? Eu recebo esse privilégio? Esse que é o ponto. O saiba, ele vai nos falar nesse texto sobre a identidade em Cristo. Então, o primeiro passo na caminhada nossa precisa ser não sobre sentir, mas sobre saber. Como eu disse antes, às vezes a gente não vai sentir exatamente, nossa, eu me sinto um super filho de Deus hoje.
Eu não sei se alguém já teve esse sentimento alguma vez na vida. Levantar de manhã e falar, gente, estou me sentindo muito filho de Deus hoje. Mas como o Pai me ama. Sabe assim? E se acontecer isso com você, glória a Deus. Já pensou o impacto da sua vida em outras vidas? Se sentindo tão assim real? Não seria legal isso? Mas isso é possível em Cristo. Porque tem a ver com saber, crer e receber. Na palavra, na oração, nas disciplinas espirituais, cultivando uma vida em cima de um texto como esse que nós lemos hoje. Até que isso se torne uma realidade em mim, eu diga, cara, eu não sei explicar, mas eu sei que Deus me ama muito. Eu sou filho de Deus, eu tenho um Pai eterno. Eu faço parte do que Deus está fazendo. Nós somos parte da nova criação de Deus. É uma coisa para estar claro para nós. O texto diz então, contudo, os que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Saiba disso. Saiba. Nunca abra mão desse entendimento. Todo aquele que creu, recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança que foi maculada quando nós rejeitamos o Senhor, representados lá em Adão. Nós não nascemos com o nosso coração voltado para o Senhor naturalmente, por causa do pecado. Mas aos que creram em seu nome, em sua obra, estão sendo restaurados e resgatados e se tornaram agora filhos e filhas de Deus. E a imagem e semelhança de Deus está sendo refeita em nós até o dia que Cristo voltar. E nós seremos plenamente restaurados. Amém? Saiba que você é filho de Deus. Então, no ano de 2026 que está entrando, você tem que saber disso. Quando você estiver tentando descobrir quem é você, agora você sabe quem é você. Nós carregamos a identidade dele. Em seu nome nós andamos. Nós levamos o nome do Pai. Meu sobrenome é Santos, leva o sobrenome do meu Pai. Nós levamos o seu nome na nossa identidade. Isso muda a forma como nós vivemos. Que 2026 seja um ano para você carregar essa imagem, essa identidade de uma forma mais clara. Saiba é o primeiro ponto. Creia é o segundo ponto. Receba é o terceiro ponto. O que o creia nos diz? Como eu disse antes, a confiança que fica no meio do caminho entre o saber e o receber. Crer não é apenas concordância intelectual, é fidelidade. N.T. Wright fala muito sobre um termo grego lá que chama pistis, que tem relacionamento com fidelidade. Fé é uma palavra que originalmente conecta-se com fidelidade. Não é interessante isso? Porque às vezes a gente pensa em fé como algo abstrato. Alguns vão pensar em fé como algo intelectual, né? O entendimento, eu entendi apenas. Outros vão pensar como algo muito abstrato, eu não sei explicar direito fé. Olha a relação que a palavra no original tem com fidelidade. Significa permanecer na verdade. Isso é exercer fé. É quando o que eu sinto não bate com o que a palavra de Deus diz e eu decido ficar com o que a palavra de Deus diz. E eu vou ficar com isso até que isso no meu coração seja absorvido, na minha mente seja mudado. Paulo diz metanoia, transformação da nossa maneira de pensar. Isso às vezes não acontece da noite para o dia. É um processo de fé ou fidelidade, dá para usar os 2 Fs, né? Coisa nova aqui para quem não aprendeu isso ainda antes. Fé, sinônimo de fidelidade. Fidelidade. É o que conecta o saber e o receber. C.S. Lewis dizia assim, a fé é a arte de reter coisas que a razão aceitou, apesar das mudanças de humor. Vou repetir, boa essa frase, né? Fé é a arte, né? Arte aqui no sentido, né? É um trabalhar, é uma coisa que você tem que fazer ali. A fé é a arte de reter coisas que a razão aceitou, apesar das mudanças de humor. Eu já sei, lembra do saiba? Eu já sei
E a fé me coloca numa posição onde eu valorizo essa verdade acima das circunstâncias, acima dos sentimentos, acima do que eu ouço de outras pessoas ou o que eu ouço do inimigo. É isso que Deus diz. Não tem como eu não me lembrar aqui da própria tentação do Senhor Jesus. Vocês estão lembrando também ao falar isso? O que foi que Jesus disse? Sempre voltou para a palavra. Ele disse: diabo, você está tirando um texto fora de contexto para me enrolar. A palavra de Deus também diz isso, isso e isso. E eu escolho. O que Jesus estava dizendo é a mesma coisa que é pedido, é solicitado a nós hoje. Fidelidade à palavra de Deus. Não ao livro, papel, gente. A palavra que saiu da boca de Deus, que está registrada nas Escrituras, compreendida intelectualmente, inicialmente. Mas agora a gente aplica fé, fidelidade. Eu creio. O creio leva a isso. Me lembro também do exemplo do centurião. Lembra do centurião dos evangelhos? Aquele que chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu não sou digno do Senhor estar na minha casa. E Jesus falou: eu vou lá com você, orar com o seu filho, seu servo. E ele disse: não precisa, porque se o Senhor disser, está feito. E Jesus diz o que para esse homem? Na frente de todos os seus discípulos e de outras pessoas talvez ali: eu não encontrei em Israel fé igual a do centurião. Ele não precisa ver, ele não precisa que eu vá, ele sabe que o que sair da minha boca, o que for a minha palavra colocada em ação, vai acontecer. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, o direito de serem filhos e filhas de Deus. O Senhor faz isso acontecer. É isso que João diz. Não é por rol de membros, não é por estar numa igreja física certa, não é por estar na denominação certa, não é sobre religião. Religião, como você vê por fora, a casca, e cristianismo puro e simples, para usar as palavras de C.S. Lewis, são coisas diferentes. Em certo sentido, são até opostas. Tim Keller sempre diz isso, e é uma das frases conhecidas dele. A religião é aquilo que as pessoas criaram para você ir até Deus e conseguir se aproximar dele e ser recebido por Deus. O evangelho, o cristianismo puro e simples, o evangelho original, é sobre o que Deus fez por você e por mim, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Está consumado. Está consumado. Saiba, creia. Leva nós, então, ao terceiro, que é receba. Você não faz algo para chegar a Deus. É Deus quem faz você ser alguma coisa. Ser alguma coisa. Ser filho e filha. Receba. Receba o que Deus está fazendo por você. Aqui tem tudo a ver com a ceia também. Nós vamos terminar a nossa mensagem hoje com a ceia. É muito importante ser capaz de receber a verdade de Deus. É parte do processo. Às vezes eu converso com cristãos que estão tendo dificuldade com partes das escrituras, dificuldade de receber. Não é um problema no sentido assim, ai meu Deus, né, coitado, está em pecado, não tem fé essa pessoa. Não, às vezes acontece. Pode acontecer com você, pode estar acontecendo hoje com você, pode acontecer com você no futuro. Por isso é bom a comunhão, estar com os irmãos, ver outros irmãos vivendo mais à frente na jornada cristã, que nos incentivem. Porque nós precisamos aprender a receber. E receber é descansar em Cristo. Receber é graça, é entender a graça de Deus. John Wimber dizia assim, que a capacidade de receber de Deus, ela é a chave para o ministério. Lembra que eu falei no início? Ministério é igual a fazer, né? Todos nós temos um ministério, sacerdócio universal dos santos. Todos jogam, não é o que a gente fala sempre aqui? Todos participam, todos se envolvem no reino de uma maneira ou outra. Isso é um ministério, o ministério dos discípulos. Não é só pastor e líder que tem ministério, é o ministério de cada cristão. O seu papel como parte do corpo. Mas o Wimber nos lembra disso, a capacidade de receber de Deus, ela é chave para o ministério.
E ela é a chave porque você não pode dar aquilo que você não tem. Aquilo que você não está experimentando. E essa habilidade de receber, gente, tem a ver com humildade. Com humildade. Olha para a história do Evangelho. Tirando a parte ali intelectual, de doutrinas, de leis, qual foi, quando vocês leem os Evangelhos, o que mais impedia as pessoas de se aproximarem de Cristo? As que sim, não se aproximavam de Cristo. Se você olhar com cuidado, você vai ver que é uma questão de orgulho. Uma questão de resistência. Eu não quero que ele esteja certo. Eu não concordo com o que ele está falando. Mas todos que foram humildes para ouvir a voz do Senhor e se submeter a Ele, às vezes exercendo uma grande dose de fé. Quando Jesus diz, vem e segue-me, larga tudo. Meu Jesus, é preciso um bocado de fé naquela palavra dita, vem e segue-me. O que está embutido naquela conversa ali. É muita coisa em 2 palavras. Você confiar num homem que você mal conhece, que não tem nome, não tem fama, e ele diz, vem e segue-me. Algo nas palavras dele gerou fé no coração desses homens. Eles souberam o chamado, e eles creram, fidelidade, e eles receberam aquilo com humildade. Ter humildade é então se colocar como um vaso para que Deus nos use. É dizer, Senhor, eu recebo essa verdade do Senhor. Usa-me, Senhor. Receber é se aproximar da mesa do Senhor, crendo que Cristo está presente. Senhor, eu não vejo nada, talvez eu não sinta nada, mas o Senhor disse que o Senhor estaria presente conosco todos os dias. Eu recebo essa verdade, Senhor. Eu recebo no meu coração essa verdade. A ceia é um lugar onde nós não preparamos a ceia, nós não servimos a nós mesmos. É um lugar onde nós abrimos as mãos e recebemos Jesus. Receber o pão e o vinho é de certa forma um ato profético, né? Que a gente está dizendo, eu não me sustento, Cristo é quem me sustenta. Como eu disse antes, nós estamos em Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais, a realidade do mundo vindouro, a eternidade está em Cristo. Não está numa doutrina, não está numa igreja, uma placa de igreja, uma denominação, está em Cristo. Nós somos chamados para viver nele. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Cristo. Quando nós participamos da ceia, esse aspecto está embutido. Eu estou dizendo em outras palavras, eu não me basto para me sustentar. Cristo me sustenta. Paulo dizia, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo, ele me sustenta. Eu não vivo essa vida. Eu não sou cristão sem Cristo. Vocês estão entendendo isso? Está claro? Fora de Cristo, nós não conseguimos expressar o ser cristão. Somente em Cristo, somente pelo seu Espírito. É isso que nós recebemos nele. O que você vai ter de recursos divinos, recursos do alto, do reino de Deus para viver em 2026, está em Cristo, meu irmão. É em Cristo. Por isso a paixão por Cristo, por isso a afeição por Cristo, por isso a admiração por Cristo. Vou voltar de novo para a nossa bela canção da manhã. Olhos fixos. Talvez fique uma dica boa para alguns de vocês. Qual é a letra dessa música lá no seu quarto? Para o ano inteiro de 2026. Que a tua voz seja mais ouvida, Jesus, na minha vida. Que a tua face seja mais querida. Se você meditar nessa canção, você vai se constranger. Se você deixar o Espírito de Deus falar com você, vai se sentir constrangido. Porque você vai ver que durante o ano, se você fizer uma reflexão do ano anterior, querendo pensar como viver dos 2026, talvez você vai perceber que em 2025, a voz mais ouvida não foi do Senhor. E a face mais buscada não foi a do Senhor. De verdade. Foi bastante assim, foi legal. Né? A gente teve lá nossos bons momentos, né? Estava bastante envolvido com o que Deus queria fazer, mas não foi talvez a mais ouvida.
Talvez não foi a voz mais buscada. O que mais tem na música lá? Só para eu... A luz mais brilhante, a coisa que me atrai mais, né? Que ilumina a minha vida. Talvez eu teve outras coisas no meu ano que foram assim. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Relaxa. Tá tudo bem. Cristo sabe que nós não vivemos bem fora dele. Ele não está te julgando. Ele não está te cobrando. Isso é a beleza do Evangelho. Eu nem sei explicar isso, na verdade. Porque às vezes tem gente que tem medo de a gente falar dessa forma, falar da graça de Cristo e cair na desgraça, né? Que eles falam, na graça barata, de tipo, então eu não preciso fazer nada, sempre Jesus está de boa. Não é bem assim, viu? Fica esperto aí. Eu estou dizendo de gente séria, gente igual vocês, que querem uma vida com Deus, mas que percebem que às vezes Ele não é a voz mais querida, Ele não é a face mais buscada durante o ano. Cristo repetidamente convida vocês, voltem, se aproximem, recebam de mim, da minha pessoa. É isso que Jesus está falando. Recebam da minha graça, saibam, creiam, recebam. É a partir do meu poder, é a partir do relacionamento comigo que vocês vão poder viver dessa forma como vocês cantam. Irmãos, nossas canções muitas vezes, elas exigem muita fé da gente. Porque a gente canta coisas que a gente não está vivendo. Pelo menos não plenamente. Eu não tenho problema com isso, desde que a gente entenda. Porque eu estou sendo sincero, eu não sou diferente de vocês. É a mesma coisa comigo. Às vezes a gente canta uma canção e olha e fala, estou com medo do fogo do céu cair na minha cabeça se eu cantar essa frase agora, porque não estou fazendo nada disso. Não é assim que Deus age, irmãos. É o contrário, é falar, Deus, me ajuda. Seja em mim a força. Seja em mim a verdade. Seja em mim, Senhor, tudo. Se você tiver o Senhor sendo a sua fonte de recursos, Ele mesmo e os recursos que Ele traz, se a gente aprender a receber isso, não só a sua vida será diferente na sua caminhada com Cristo, como você terá o que dar a outros na sua caminhada com Cristo. Porque a gente dá daquilo que a gente está recebendo. Não é? E a gente fala daquilo que está no nosso coração. E quanto mais você realmente experimentar Cristo, e talvez isso seja até um teste para a sua vida cristã, para as disciplinas cristãs que você tem vivido a ponto de você crescer. Talvez, irmãos, talvez, cabe a você orar isso diante do Senhor. A sua dificuldade, às vezes, de compartilhar mais de Cristo tem a ver com o tempo que você passa com Ele, que não tem sido suficiente para que Ele seja para você tão importante que você consiga facilmente compartilhar sobre Ele alguma coisa. Não da boca para fora, não é porque o pastor pediu ou que está numa campanha lá de evangelismo. Porque não, naturalmente. Porque isso está em você. E está transbordando. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Nós precisamos então aprender a receber. Saber, crer, receber. O texto de João diz, os quais não nasceram da vontade humana, mas da vontade de Deus. Isso é receber. Não é fazer por você mesmo, não é? Não é na minha força, não é na minha vontade, simplesmente. Eu sei da vontade de Deus, eu começo a crer na vontade de Deus, e eu sei que eu tenho que receber dele, para que isso aconteça. O meu papel é me aproximar dele, em fé. E então é receber dele capacitação divina. Não foi o que Jesus falou para os discípulos, inclusive, quando ele foi embora? Esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, capacitados com poder. Poder é um sinônimo para capacitação mesmo, de condição. Eu posso fazer algo agora. Não é mais por causa da minha força, mas é por causa do Espírito de Deus em mim. O reino de Deus é um presente a ser recebido por nós. E nós queremos que em 2026, esse seja o grande presente da nossa vida. Que mais do Senhor esteja em nós, que mais dele esteja em nós, e a gente entenda que nós viveremos esse ano em seu nome. Amém? Saiba, creia, receba. Nós
somos aqueles chamados para viver no nome de Cristo, no nome de Jesus. Mas isso só acontece sendo os filhos de Deus. O nosso fazer vem depois do ser, porque o ser deve guiar o fazer, inclusive. Muita gente faz fora do ser, não é legal. Muita gente faz por força, parece aquela árvore que está fazendo força para dar uma goiabeira, né? O fruto, ele é para ser natural. Se há conexão com a raiz, se há conexão com a fonte, ao seu tempo, o fruto brota. Ao seu tempo, o fruto brota. O que a gente pode levar para 2026 ouvindo essas palavras do apóstolo João, as palavras do Senhor? Em vez da gente montar listas para fazer algo em 2026, a gente pode criar uma lista do ser. E talvez nós vamos levar, e você vai levar para a sua vida em 2026, 3 coisas que eu coloquei aqui. Primeiro, levar a paz, porque você sabe quem é. Quem não sabe o que é ou quem é, não vive em paz. Eu sou filho de Deus. Todas as outras decisões, todas as outras confusões da minha vida precisam estar submetidas a essa verdade. É a partir dessa verdade que eu vou trabalhar as outras coisas. Senhor, me dá essa paz, Senhor. É tão importante a gente conhecer as Escrituras porque as coisas se conectam, né? Paulo diz em Romanos 8 que não há mais condenação para os que estão em Cristo. E que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Quando você sabe disso, quando você crê nisso, em fidelidade, e quando você recebe essa verdade, você vive em paz. Porque agora a paz não é uma coisa que você faz acontecer. É uma coisa que você experimenta. A paz se torna uma pessoa. Cristo. Leve paz para 2026. Leve esperança para 2026. Porque você crê na vitória de Cristo final. Ainda que nesse tempo a gente passe por circunstâncias, desafios reais da vida. Nós falamos tanto aqui sobre o reino de Deus hoje, agora e ainda não. Nós veremos milagres, nós veremos a ação de Deus sobrenatural. Mas nem tudo será resolvido aqui, nessa vida. Apenas quando Cristo voltar. Mas você tem uma esperança que outros não têm. A esperança é que Cristo venceu a morte. Mesmo quando nós celebramos a ceia, como faremos daqui a pouco. Nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. Ou seja, você está anunciando também a ressurreição de Cristo. Junto com a ceia. Porque ninguém que está morto pode voltar. Certo? A sua morte como um ato que aconteceu e até que Ele venha, a sua ressurreição. Há esperança, leve esperança para 2026. E por último, leve generosidade. Tão importante, irmãos, nós sermos gratos diariamente ao Senhor, porque Ele nos livrou da cruz. Porque Ele tomou o lugar que nós que merecíamos. Ele sofreu, Ele padeceu, Ele se humilhou, abriu mão da sua glória, veio como servo obediente ao Pai. Passou tudo que passou, entregou a sua vida voluntariamente para que nós tivéssemos paz, esperança e que fôssemos generosos. Decida viver um 2026 de gratidão. Fuja tanto quanto possível de ser uma pessoa que reclama das coisas. Isso vai mudar a sua vida. Não vai funcionar bem se for uma coisa positivista. Eu não vou mais reclamar porque vai dar certo as minhas coisas na vida. Não. Eu não vou reclamar porque existe algo mais profundo em mim. Eu creio que eu sou filho de Deus. Eu creio que a minha vida está garantida no Senhor. Eu creio que Ele é a minha paz. Eu creio que as coisas são temporais. E se tem algo acontecendo difícil ou ruim, amém. Vamos trabalhar isso, contando com o Senhor. Contando com os meus irmãos. Mas eu vou continuar sendo generoso e grato nesse período. Nesse tempo que eu estou passando.
Deus sabe todas as coisas. É uma atitude de fé. Quando a pessoa diz isso, se ela diz isso como um mantra, repetindo frases crentes, eu não sei se funciona muito não. Mas quando ela diz a partir do saiba e do creia, com fé, com essa fidelidade à palavra, porque o Senhor disse que Ele me daria paz em toda situação. Ele disse que no mundo eu teria aflições, mas Ele me dá também a sua paz. Então, isso é o crer, eu vou ser fiel a essa verdade. Até que eu, nesse meu corpo, né, nessa minha natureza teimosa, receba. Vocês sabem disso, a gente resiste à verdade de Deus. É uma loucura isso. Paulo chamava isso de o bem que eu quero, eu não faço. Eu vou usar aqui nesse sentido. A verdade que eu quero, eu não recebo, eu resisto. Precisa humildade, precisa rendição, precisa entrega. Precisa se aproximar de Jesus falando, Jesus, tem misericórdia de mim. Como o cego de Jericó. Clamando, sem vergonha, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se aproximar em humildade do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, em seu nome, grave isso nessa manhã. Segunda coisa para gravar, saiba, creia, receba. Leve isso em 2026 com você. Eu preciso saber. Eu preciso crer. Uma relação com Deus, fidelidade. Eu preciso receber. Sentar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero receber essa verdade. Opera no meu coração essa verdade. Espírito Santo, opera no meu coração essa verdade. Uma forma muito simples de fazer, às vezes, é agradecer por algo que você não recebeu ainda nesse sentido, mas baseado na palavra. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me dá em Jesus. A sua oração. Obrigado pela paz que eu tenho em Ti. Você está se sentindo todo atribulado ainda. Obrigado pela paz, porque é uma verdade, eu tenho isso. Obrigado porque o Senhor está comigo todos os dias até a consumação do século. Eu nunca estou sozinho, nem quando eu sinto que estou sozinho. É uma doideira, né? Só crente que vive essas coisas. Isso é fé, fidelidade ao que Deus disse e não a si mesmo. É um desafio, a vida do cristão é essa. A vida lá fora é ser fiel a si mesmo. A vida do cristão é ser fiel à palavra de Deus, à voz, à direção de Deus. Se nele não é o nosso rei, o rei reina, o rei estabelece o governo, a forma das coisas funcionarem. A gente se submete a esse rei com alegria, porque nós sabemos que é um rei que deu a sua vida por nós. E, portanto, nós não precisamos temê-lo e nem suas decisões. Tudo que ele faz é bom. E dentro do seu plano, tudo que ele faz tem propósito. Amém?